Olá, gente, um abração para todo mundo. Eu vou usar esse disco aqui, lançado em 74, Sou a Triste Ovelha. Sou a Triste Ovelha porque eles lembram de um acidente que o Exército teve em 73, lá no Paraná. Teve mal, um acidente automobilístico e tal. E eu tenho esse aqui, em LP, e eu tenho CD também. É o quarto hino do lado A, do LP, e o quarto hino do CD, de autoria de Edson Coelho, o extraordinário Edson Coelho, hino à Bíblia, né, um hino que fala sobre a Bíblia. E por que eu resolvi falar desse hino hoje e lembrei desse hino? Porque nessa madrugada eu assisti um vídeo no YouTube do professor Jonathan, é escrito Matias, M-A-T-H-I-E-S, eu não sei a pronúncia, é Jonathan Matias, é escrito assim. Ele é professor, escritor, historiador, e eu jamais tenho condições de discutir Bíblia com ele, pelo que eu vi. Mas o que eu acho estranho é o seguinte: eu, quando fiz a minha sétima série, que se falou da Reforma Protestante, eu virei fã de João Calvino. Agora, recentemente, fazendo um curso de teologia interdenominacional, eu descobri que João Calvino é o cão chupando manga. E essa noite, essa madrugada, eu assisti o vídeo número 49. O nome do vídeo é Professor Responde, número 49. Ele tem um canal no YouTube, eu assinei, eu me inscrevi no canal dele e pretendo acompanhar os vídeos dele. Mas é meio complicado. Eu que graças a Deus sempre li, procurei me atualizar e tal, eu saí desse 20 minutos de vídeo dele, eu saí de lá meio assim, falei, eu vou jogar minhas Bíblias fora? Porque o que ele falou, o vídeo ele fala assim, as origens do Novo Testamento. Ele vai fazer um sobre o Velho Testamento. E, poxa, pelo que ele falou lá, eu vou ter que jogar a minha Bíblia fora. A Bíblia mais antiga que eu tenho aqui não é a minha primeira Bíblia. Essa aqui é de 81. É uma Bíblia com índice, era super moderna na época, ela tem índice aqui. É uma Bíblia maneira. É a Bíblia mais antiga que eu tenho aqui. Em 83 eu comprei essa aqui, a Bíblia Vida, que é uma Bíblia edição de 500 anos da tradução de João Ferreira de Almeida. As coisas que Jesus falou escrito em vermelho. No início de cada título tem falando sobre os autores da Bíblia. É isso que me deixou encucado o vídeo dele, a gente vai conversar. Então eu sempre li muito as coisas, os apêndices que vêm nas Bíblias, né? Então essa aqui foi a primeira Bíblia, não é de estudo, mas tem uma síntese no início de cada número e fala sobre a autoria. Então foi uma das primeiras Bíblias de estudo que eu tive acesso. São essas duas aqui que eu tenho. Eu tenho essa aqui, que eu comprei para o meu filho em 2008, né? Que eu comprei isso aqui para ele. Em 2008? Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quando eu comprei essa Bíblia para ele. Em 96, ele tinha 6 anos quando eu comprei essa Bíblia para ele.
a Bíblia da garotada, é interessante, ela está aqui e certamente vou guardar. Eu ia dar ela para alguém, mas essa Bíblia aqui vai ser do meu neto ou da minha neta o dia que eu tiver. Vai ficar para ele. E essa aqui é uma Bíblia que tem os livros deuterocanônicos, né? Ela é uma Bíblia da editora Loyola. Ela é feita sob a supervisão da Confederação dos Bispos do Brasil, da CNBB, e da Igreja Anglicana. Eu acho que algum presbiteriano também, não sei. É uma Bíblia ecumênica, né? E essa Bíblia aqui é interessante. Ela fica em casa, é uma Bíblia de estudo, né? Ela é diferente, não dá para levar isso aqui para a igreja também, né? E essa aqui é uma Bíblia super interessante da CPAD, né? Uma Bíblia especial. Ela é Bíblia com palavra-chave, né? De hebraico e grego. Essa Bíblia aqui foi o seguinte: um colega da igreja comprou essa Bíblia e ele fez um sorteio na igreja. Ele falou: ó, vou fazer um sorteio para arrecadar dinheiro para o departamento de missões. Qualquer valor. Você dando qualquer valor, a gente vai botar um papelzinho com o seu nome lá. E aí, na hora do sorteio no culto à noite, é o dono. E aí, eu lembro que eu dei, eu acho que R$10. E falei assim: se eu ganhar, além desses R$10, eu vou dar o valor da Bíblia em dinheiro para o departamento de missões. Parece até castigo. Eu ganhei a Bíblia e além dos R$10, na época eu dei R$125, que era o valor dela que eu pesquisei na época. Não tinha para vender, mas eu achei, eu liguei para a CPAD e o último preço que foi vendido tinha sido 125 e eu dei 125 para o departamento. Isso aqui é a Bíblia que eu uso atualmente, a Bíblia Apologética de Estudo, né? Ela é do ICP. Ela tem bastante estudo nela aqui, fala sobre o testemunho de Jeová. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que fala que o pessoal da Voz da Verdade não é uma denominação cristã, o pessoal da Voz da Verdade ficou pau da vida. Mas polêmicas à parte, é a Bíblia que eu uso atualmente para ir para a igreja. Ela não tem índice, né? Então na hora do culto vai o pastor falar de sofonias, é mais difícil saber. Mas aí eu, baseado no vídeo que eu vi do professor Jonathan, eu pensei, eu vou jogar isso tudo fora, né? Porque quando eu leio na igreja lá, 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Primeiro não, 2 Pedro. Nem lembro. É bom que eu vou até conferir aqui para... Além dessas Bíblias, eu tenho a Bíblia do celular, né? Eu tenho a Bíblia, dois tipos de Bíblias no celular também. E tem um versículo aqui em 2 Carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Eu gosto muito de ler esse versículo. Quer dizer, quando eu leio lá 2 Pedro, não é mais de Pedro, eu descobri agora, então não posso mais ler. Segunda carta de Pedro, irmão, no que não é de Pedro. Olha, eu saí meio confuso desse vídeo. Vou mostrar aqui umas anotações que eu fiz. Por favor, eu não quero briga com o professor Jonathan, até porque eu não tenho condições de discutir com ele teologia, né? Teologia nem história de Bíblia, de igreja, eu não tenho condições de discutir com ele. Mas o que eu queria que ele entendesse é que um estudo desse, e eu não estou dizendo se é verdadeiro ou falso, entendeu? Mas um estudo desse bota as pessoas é uma decepção. É igual, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava de ouvir Renato e seus Blue Caps. Quando eu cresci, passei a comprar meus discos, eu descobri que a maioria do sucesso dos Renato e seus Blue Caps eram versões de música americana, dos Beatles, do The Mamas and the Papas, né? E aí foi uma decepção muito grande quando eu descobri que as músicas Feche os olhos e sinta um beijo, isso não era do Renato. Olha que tristeza me deu, entendeu? É a mesma decepção que eu tive ontem. Quer dizer, olha só, vamos ler aqui. Primeiro ele fala da ordem cronológica que eu já conhecia. Realmente a Bíblia
os livros estão dispostos, não é na ordem que foi escrito. Isso é verdade, eu já sabia disso. Agora, ele botou aqui, primeiro, as epístolas, que eu vou ler só, acho que ele falou que não são de Paulo. Não são de Paulo. Ele chama de deuteropaulinas, que alguém escreveu, algum cristão posterior, é isso que ele usa, escreveu e atribuiu a Paulo, ou alguém que conheceu Paulo, que até andou com Paulo. E aí ele usa aqui, 2 Tessalonicenses, ele diz que ela é muito diferente da primeira Tessalonicense. A primeira Tessalonicense ele diz que é de Paulo, mas a segunda, ele diz que ela é muito diferente da primeira, né? Colossenses, segundo ele, a epístola de Colossenses, grande parte lembra Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses. Então ele acha que uma pessoa se baseou de uma para outra. E Efésios, dos 115 versículos que tem em Efésios, ele fala que 73 lembra Colossenses. Quer dizer, então quem escreveu deve ter sido a mesma pessoa, o mesmo grupo e tal. Aí ele fala, primeiro e segundo Timóteo, né? As palavras gregas são diferentes das usadas nas outras epístolas consideradas de autoria de Paulo, né? E Tito, ele diz que o estilo literário é totalmente diferente. Ele diz não, os estudos que ele fez, os historiadores que ele consultou, mostram isso. Então, quer dizer, 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, 1º e 2º Timóteo e Tito não são de Paulo. Isso eu aprendi com ele. Tudo bem, eu até aceito isso aqui, até dá para aceitar e tal. E ele dá as datas, eu não anotei aqui, mas vale a pena assistir o vídeo dele para você não sair confundido. Se for para sair confundido, não assista não. E ele fala que quem escreveu foi algum cristão da posterioridade e que um pensamento teológico totalmente diferente de Paulo, né? Ele fala sobre isso aqui. E aí, vamos lá para os evangelhos, aí ele fala que Marcos é anônimo, né? Marcos é anônimo. E Mateus e Lucas, quem escreveu, se guiou muito no evangelho de Marcos. Quer dizer, Mateus e Lucas, segundo ele, foi escrito baseados no que está no evangelho de Marcos, que é anônimo, né? Que não seria de Marcos. E o João, ele fala que é de João, realmente, mas que é um evangelho de alta cristologia e baixo valor histórico. Ele cita isso aqui, de João. Agora vamos lá. Primeiro Pedro, ele diz que não é de Pedro pelo seguinte. Primeiro que foi usado um grego desenvolvido e Pedro era analfabeto e falador do aramaico. Então jamais teria condições de escrever uma carta num grego desenvolvido. E ele fala aqui que algum cristão residente em Roma atribui a Pedro essa carta, mas que não é de Pedro. E aí vamos lá no Tiago. Ele fala que não foi escrito por nenhum dos Tiago, nem pelo filho de Alfeu, nem pelo irmão de Jesus, né? Filho de José e Maria. As Bíblias que eu tenho aqui dá como Tiago, filho de José e Maria, o irmão de Jesus, o autor, né? Ele não aceita isso. E ele fala que alguém atribui a Tiago de Jerusalém para conseguir autenticidade para seus ensinos. Quer dizer, eu faço uma música, aí digo que é de Roberto Carlos para conseguir que todo mundo ouça a minha música, eu boto ela em nome de Roberto Erasmo. É como se fosse isso, eu entendi isso, né? Ele não fala assim nada de Judas, que é relevante, e ele fala das 3 cartas de João, e segundo Pedro, segundo ele, foi a última carta a ser escrita, e foi mais ou menos no ano 100 a 150 da nossa era comum, né, que foi feito. E que foi feito por algum cristão posterior. Quer dizer, então, pelo que eu entendi no estudo dele, eu não posso chegar mais domingo à noite, ou sal da igreja que vai participar, irmão, para não perder tempo,
Vou ler a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9. Vou falar sobre... Não posso mais fazer isso. Vou ter que jogar esse monte de Bíblia aqui fora, que algumas foi caro pra caramba, né? Vou ter que jogar fora a minha Bíblia. Vai, não, ele que vai se lascar. Sem ofensa. Mas eu vou continuar assistindo os estudos dele, até para eu ter uma base, mas eu não concordo. Ou se eu concordo, então a gente aprendeu tudo errado e a gente vai ter que jogar a Bíblia fora, entendeu? Mas então vamos ouvir mais um pouquinho do Hino à Bíblia, do Edson Coelho, cantada pelo magnífico Osés de Paula. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não é para brigar com o professor, se ele quiser brigar comigo eu saio correndo, entendeu? Se ele marcar um duelo comigo eu não vou. Mas é pra gente, sei lá, a gente sai meio, né, meio para baixo, meio assim, decepcionado, né? É igual aquela menina loira, bonitona que tu tá paquerando há muito tempo, de repente tu descobre que ela não é menina e não é loira, né? É complicado, né? Ou aquele rapaz bonitão, loiro, que você tá paquerando ele e de repente tu descobre que ele não é rapaz e também não é loiro, né? É complicado, é uma decepção muito grande, mas um abraço para todo mundo. Vamos nos cuidar nesse tempo de coronavírus, a coisa é séria, não é brincadeira. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas tem muita coisa já sobre isso e eu não sou especialista para falar sobre isso, ok? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, vamos ouvir mais um pouquinho do Osés. Livro dos livros, dos patriarcas e das visões. Livro de unção bendita e de infinitas revelações. Presente